O segredo por trás do efeito da transparência é valor da cor. Hoje vou ensinar-te a fazer este efeito. A única coisa que eu peço em troca é o seu engajamento. Subscreva o canal, deixa o seu like e a sua sugestão aqui nos comentários. Eu sou Matino, o artista plástico. Seja bem-vindo ao canal Canimambo Arte. Agora vamos ao nosso tema. Gosto de começar pelo eixo porque facilita na questão da simetria. É a partir do eixo que vou fazer a comparação entre as duas faces. Se a face direita é relativamente igual à face esquerda. Depois de acertar a assimetria, vou traçar o contorno da borda superior e depois traçar o contorno da base. Com este cinza fazer a sombra, neste momento não estou preocupado com a questão do degradê. Vou preencher pura e simplesmente a área correspondente à sombra. Na prática, o que estou a fazer é escurecer a cor do fundo na área correspondente à sombra. É simples assim. Vou fazer o mesmo do lado esquerdo. O essencial deste exercício é valor da cor. Não importa a cor do fundo, o procedimento é sempre o mesmo. É apenas um jogo de claro e escuro. É importante que uma das faces seja mais escura em relação à outra. Neste caso, eu escolhi a face direita. E aqui vai um segredo que nenhum professor de pintura explica. A área que recebe a maior quantidade de luz é a área que apresenta a sombra própria mais escura. E ao longo do vídeo, você vai entender a importância desta informação. Repara que a sombra é mais escura junto aos contornos e fica cada vez mais claro na medida que aproxima-se do centro do copo. Com um pouco de branco, vou salientar a cor do fundo para intensificar a sensação da transparência, principalmente na parte central do copo. Vou usar este cinza escuro para acertar os contornos. As linhas dos contornos dos elementos transparentes não são necessariamente uniformes ou contínuos. As falhas são necessárias para transmitir esta sensação de transparência. Outra peculiaridade destes elementos é este duplo contorno. Em algumas partes aparecem duas linhas que formam os contornos, principalmente quando se trata de objetos de vidro. Vou fazer uma sombra bem larga aqui nesta área. De um modo geral, a espessura da parte inferior do copo é maior em relação às outras partes do mesmo. Por causa da transparência, é possível ver esta mesma sombra refletida no lado oposto. Isso não seria possível no elemento opaco. O forte contraste entre os valores e a ausência de zonas de transição é uma das principais características dos elementos transparentes. E a partir deste momento vamos trabalhar justamente estes contrastes. Vou usar um pincel fino e uma tinta preta para salientar os mesmos. E perceba que os traços que estou a fazer neste momento não são perfeitos nem uniformes. Estas falhas são necessárias para salientar o efeito da transparência. E mais uma vez vou escurecer o lado direito, apesar de ser o lado que está virado para a principal fonte de luz. Este é mais um paradoxo dos elementos transparentes. A sua lógica de luz e sombra é relativamente invertida. Continuando com as linhas, vou suavizar algumas partes destes contornos, de modo a criar aquelas falhas que são importantes para salientar o efeito da transparência. Vou usar um cotonete para limpar esta área e aplicar o branco que vai representar o brilho. E mais uma vez esta questão dos contrastes. O brilho situa-se exatamente do lado mais escuro do copo, que é a área que está virada para a principal fonte de luz. E isso deixa bem claro esta característica. Fortes contrastes lado a lado com ausência de zonas de transição. Os contornos negros são acompanhados por alguns focos de brilho que formam uma segunda camada.
Só que estes contornos não são contínuos, aparecem apenas em alguns pontos. Não existe nenhuma regra específica para fazer a distribuição destes pontos. O que eu costumo fazer é a contraposição. Se do lado direito tem alguns, faço o equivalente do lado esquerdo, logicamente levando em consideração a principal fonte de luz. É importante fazer reflexos que passam por cima de algumas sombras importantes da composição. Estes reflexos salientam a noção de volume. Mesmo na sombra temos alguns focos luminosos. Vou acrescentar mais uma camada de dificuldade neste exercício: representar a água dentro do copo. A primeira coisa a fazer é traçar o contorno. No copo vazio, o lado direito é o mais escuro, enquanto que na parte onde temos água, a sombra passa para o lado esquerdo. É como se houvesse uma inversão de valores. Suavizar a sombra e suavizar também os brilhos que encontram-se por baixo da água. E agora vou usar o preto para fazer estes contornos agressivos que não respeitam zonas de transição. Vou passar por cima do brilho para conseguir acertar a elipse com facilidade, mas depois vou recuperar este brilho. Escurecer um pouco mais esta área para dar profundidade. Recuperar o brilho. Agora acrescentar os brilhos que acompanham os contornos escuros. E desta forma representar a água no copo. E vou acrescentar mais uma camada de dificuldade no exercício. Aqui temos duas camadas de transparência, o vidro e a água. Como é que um elemento sólido se comporta ao atravessar a água? O truque é muito simples. Imagine que aqui temos um canudo que vai até ao fundo do copo. Ao atravessar a água, acontece um fenômeno bem interessante. Se você já se perguntou o que este laranja faz aqui na paleta, tendo em conta que eu disse que vamos trabalhar apenas com o valor da cor, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Ao atravessar a água, a imagem do canudo sofre uma deformação por causa da refração da luz sobre os diferentes materiais. No lugar de uma linha reta até ao fundo do copo, há um desvio aqui e a imagem do canudo aparece nesta posição. Olhando assim parece que tudo está certo, mas aqui temos mais um dos paradoxos dos elementos transparentes. Na verdade, o desvio da imagem aqui na superfície da água deve tomar esta direção. Esta é a direção certa. Resumindo, o valor da cor é a chave para criar o efeito da transparência. Não importa a cor do fundo, eu escolhi o branco por uma questão didática, poderia ser uma outra cor. O que você precisa fazer é apenas trabalhar o claro e escuro. E agora, quando é que devemos mexer com a tonalidade? Existem duas condições principais para isso. Primeira condição: se o elemento que você está a retratar possui uma cor própria, é lógico que esta cor vai influenciar na cor dos elementos do fundo. A segunda condição está relacionada com o reflexo das cores em volta. Por exemplo, imagine que aqui temos um elemento cor de laranja. É lógico que a sua cor será refletida sobre a superfície do copo. Na medida que vamos representar estes reflexos de cor, vamos mexer no tom da cor do fundo ou do elemento que estamos a representar. Agora vou acrescentar mais alguns focos de brilho que passam por cima de algumas sombras importantes da composição. Estes reflexos aumentam a percepção do volume.
Se gostou do vídeo, subscreve o canal, deixa o seu like, deixa a sua sugestão aqui nos comentários, compartilha este conteúdo com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho das notificações. O meu muito canimambo, até as próximas pinceladas.